Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos ler em Atos 12, versículo 15, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Os irmãos vão estar fazendo uma oração curta e os irmãos já sentam, tá bom? Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor Jesus, que eu possa estar falando ao coração dos nossos irmãos nesta noite, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Nós tratamos no passado sobre o amor bastante, né? E eu tenho alguns pontos para poder tratar com os irmãos, e um dos pontos que eu quero começar a tratar com os irmãos é sobre oração, né? A oração. Então eu peguei esse texto e quero discutir com os irmãos alguma coisa sobre isso. Alguém duvida que a oração tem efeito? Alguém tem alguma dúvida que a oração tem efeito? Não, tem efeito. Concorda? A oração tem efeito. A resposta é que pode ter um efeito diferente do que a gente espera. Ela pode ser uma resposta positiva ou negativa. Mas todos nós concordamos que a oração tem efeito na vida do cristão. Os irmãos concordam? Se nós temos essa consciência, por que oramos tão pouco? Por que oramos tão pouco? Se nós temos a consciência de que a oração é algo importantíssimo na vida do cristão, por que nós oramos tão pouco? Eu não estou falando vocês oram pouco, eu estou falando nós oramos pouco, porque eu também me incluo nesse meio. Se nós temos a fiel certeza de que a oração do justo pode muito em seus efeitos, por que oramos tão pouco? Porque na nossa mente ainda duvidamos do poder da oração. Por quê? Porque nós fazemos orações tão apressadas que muitas das vezes até parecemos que estamos falando em língua, porque nossa língua enrola e amém. Não acontece com os irmãos, comigo acontece. Porque se nós temos essa fiel certeza, irmãos, por que a gente ora pouco? Cada um vai ter uma desculpa, já está batendo aí dentro, né? Cada um vai ter uma desculpa. A segunda pergunta é justificável? Por que você ora pouco? É justificável? Tá bom, vamos colocar um paralelo na oração ao nosso bate-papo do estudo. Eu gosto muito dos estudos, principalmente quando os irmãos leem em casa e todos participam. Como hoje, a grande maioria participou. A irmã Sandra participou, ó, nota 10. Parabéns, gostei. Porque às vezes parece que é um pouco de timidez, mas vai perdendo, isso que é legal. Por isso que o estudo é bom, porque todo mundo vai falar um pouquinho e a gente vai aprender todo junto. Então o estudo é um negócio legal? É ou não é, irmãos? É. No estudo a gente conversa ou não? Sim. Conversamos. E é nessas conversas que a gente começa a entender o que cada um pensa e como pensa, como age. Concorda? Conhecemos a ter mais o quê? Um com o outro. Comunhão. Intimidade. Se isso é gostoso em nós, que estamos aqui uma horinha, por que não temos a mesma sensação com a oração? Por que oramos tão pouco? Por que nós não exercemos a oração como devia? Se o estudo é legal porque nós estamos conversando e nós estamos batendo um papo, estamos dialogando, a oração tinha que partir do mesmo princípio. A diferença é que você não está vendo a pessoa que está te ouvindo, mas ela está te ouvindo. E mesmo assim, por que oramos tão pouco? Oramos pouco, irmãos, porque no primeiro momento que eu pude perceber é que a nossa fé ainda é muito pequena. É muito. Eu acho que o Senhor, quando comparou com um grão de mostarda, podia ter comparado com um grão da hortelã, que é menor ainda do que o grão da mostarda.
Por que nós não oramos como nós devemos orar? Ou por que nós não oramos mais de continuamente? Porque, irmãos, desculpa falar isso. Pode até ser que eu esteja pecando por estar falando isso. Porque nós não anelamos, nós não queremos, nós não vivenciamos a presença do Senhor na nossa vida. Não damos isso como prioridade. Um casal sobrevive se não conversar? Como que o esposo sabe o que a esposa pensa ou quer se não houver diálogo, se não houver conversa? A oração é uma conversa sua com o seu Salvador, com o Senhor. Mas a gente prioriza a conversa entre nós, mas não priorizamos a conversa com a pessoa mais importante, porque nós oramos de qualquer jeito, não oramos da forma correta, oramos porque queremos, porque pedimos, porque precisamos, mas não oramos para ter comunhão com Ele. Não oramos para conhecer dele o que nós precisamos para a nossa vida. Eu sou adulto. Quando a gente faz 18 anos, o homem, né? Não, Gelson? Agora eu sou homem. 18 anos, vou comprar meu carro, vou ter minha liberdade. E muitos de nós estão achando assim também com relação à oração. Eu sou adulto. Eu não preciso consultar a Deus sobre a minha vida. Aí quando consulta de qualquer jeito. Quando fala de qualquer jeito. Quando abre a conversa de qualquer jeito. Esqueci o nome do irmão. Wendel e? Juliane. O Wendel fez alguma coisa que deixou a Juliane magoada. O que ele vai fazer no outro dia para conversar com ela? Vai todo carinhosão, não vai não? Meu bem, meu amor, me perdoa. Muito de nós sabemos que nós magoamos o Senhor pelas nossas atitudes, palavras, gestos, pensamentos e tudo mais, e nos aproximamos da oração do Senhor e nem sequer muitas vezes pedimos perdão, e estamos com a vida em pecado, cometemos um pecado, e mesmo assim não pedimos perdão pelo nosso pecado e abrimos um diálogo com quem é santo. Já paramos para pensar nisso? Por que nós não oramos? E aí, as desculpas que já vieram na cabeça nossa, porque eu trabalho, porque eu cansado, porque não dá tempo, porque isso, porque não dá aquilo outro. Quando eu oro? Domingo na igreja. Quando? E o pastor está lá. Eu espero que não mesmo. Mas eu estou falando de oração, de vida de oração. Não é oração só, irmãos. É vida de oração. Vir na igreja e orar com os irmãos é fácil. Mas nós passamos a semana inteira, e aqui nós gastamos 2 horas e meia. A vida de oração requer uma oração mais contínua. Então eu quero mostrar para os irmãos que realmente a oração nossa tem um efeito muito grande nas nossas vidas. E muitas das vezes isso passa desapercebido. E tem passado desapercebido, porque nós não temos orado suficientemente. Nós vamos estudar aqui, nós vamos ver aqui que mesmo quando Pedro ficou preso, a igreja se reuniu e orava de qualquer forma. Era um orando às 5 da tarde, depois não orava mais, de contínua. Vida de oração. Então nós vamos começar o texto aqui falando assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Se os irmãos lerem aqui do versículo 27 do capítulo 11 em diante, os irmãos vão ver que Ágabo lançou uma profecia de que ia ter uma fome muito grande, ainda no império do rei lá. E eles ficaram, o Império Romano ficou nervoso e mandou Herodes de alguma forma repreender o povo. Porque não pode se esquecer, irmãos, que aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e a igreja estava sendo formada. E é interessante que a igreja aqui já crescia exponencialmente. Era tudo comum, quem tinha uma posse vendia, levava para os apóstolos dividiam. Então a igreja crescia espiritualmente, crescia em quantidade, mas crescia também em espiritualidade. E aí Ágabo lançou essa profecia do Senhor, e o rei ficou nervoso, então começou a o quê? Lançar essas pessoas nas prisões e começou a maltratar mais ainda a igreja. Tudo bem? É só um parênteses lá.
Por isso que Herodes estendeu a mão sobre alguns. Né? Não foi assim porque ele quis. Ele acordou hoje e falou, não, hoje eu vou perseguir a igreja de Jesus de Nazaré. É porque teve um motivo anteriormente que ele considerou isso como algo que ele deveria criar essa represália. E aí ele vem aqui e fala no versículo 2, e matou à espada Tiago, irmão de João. Então Tiago, irmão de João, foi morto à espada. Irmãos, vamos pensar bem, como é que se matava a espada naquela época? A pessoa estava viva, em pé, aí vinha a pessoa, pegava a espada aí, ó, né? Não tampava os olhos, eu acredito que não tampava os olhos, não fazia nada, o negócio era a sangue frio. Imagina o terror que isso não deveria colocar na sociedade ou dentro da igreja, vendo que Tiago, irmão de João, foi morto à espada. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era um dia dos Ázimos. Essa aqui é uma festa judaica que existia naquela época, até hoje ainda é feita, né, irmã Margarida? Sim. Lá em Israel, mas era naquela época que eles estavam comemorando essa festa. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 ternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da época, ou melhor, depois da Páscoa. Irmãos, só para os irmãos entenderem, quando eles falam aqui 4 ternos de soldado, eu fui dar uma olhada, isso equivale a 16 soldados romanos com Pedro. Não era um soldado, não eram 2, eram 16 homens, soldados daquela época, juntamente com Pedro. Então colocou um aparato militar em Pedro muito grande, que era para Pedro não escapar. Para qualquer homem natural não teria como escapar de uma situação dessa. Imagina, você tem 16 soldados bem treinados colados em você, em turnos, podiam revezar de 4 em 4, mas você teria todo esse montaréu de soldados ali colocado do lado dele. Pedro, pois, era guardado na prisão. E esse vem o segredo de Pedro, nessa situação. Mas a igreja fazia contínua oração por ele. Por que a igreja precisa estar de contínua oração naquela época? Eles abriram um motivo, que era Pedro. Hoje a nossa igreja ela também precisa ter um motivo para poder abrir de contínua oração? Não. Mas ela pode colocar um objetivo. Você quer ver um objetivo que valeria muito a pena que a igreja estivesse de contínua oração? A política do nosso país. Ah, mas não pode misturar a igreja com política. É claro que não. Por isso que a nossa política está nesse lixo que está. Porque os sérios, que deveriam ser os cristãos sérios, não os cristãos meia boca, mas cristãos sérios, cristão envolvido com Cristo, que não dão mau testemunho, envolvido com a palavra, que são cristãos na excelência da palavra, era eles que poderiam estar comandando a nossa nação. Lembrem bem, Jesus não foi morto por um grupo de pessoas, foi morto por um grupo de políticos. Se houver uma perseguição na igreja, não é por um grupo de pessoas, é por um poder político. Se for implantado um sistema mundial, essa tal de Agenda 30 aí, né? É o quê? É um grupo de pessoas? Não, é um sistema político, econômico e religioso. Então a igreja tem que estar de contínua oração. Ah, então nós vamos ficar de contínua oração para que quando vier essa grande tribulação, a gente passe. Sim, porque ela vai vir. Não é porque a igreja vai estar de contínua oração que Deus vai falar assim, o Brasil, São Paulo, Guarulhos, a IBC de Guarulhos não vai passar pela grande tribulação. Vai. A diferença é que minha mão vai estar em cima da igreja de Guarulhos, dos meus filhos que estão lá. E aí, quem pode? Pode ter sistema militar, pode ter forças armadas, pode ter o que for, irmãos. Se Deus coloca a mão em cima para guardar, não tem quem resolva diferente. A continuidade da oração na vida do cristão ela é importante, porque é quando Deus ouve a nossa oração e vem ao nosso socorro. Clamei ao Senhor no dia da angústia
E ele não ouviu o meu clamor, não é isso que Davi fala? Não, ele ouviu o meu clamor, e ele foi em meu socorro. Então, olha só, irmã Denise, o Senhor vai ouvir o seu clamor, e ele vai vir ao seu socorro. Quando? Eu não sei. Mas eu sei que ele vai vir ao seu socorro. Pode ser que muitas das vezes aquilo que nós oramos como socorro do Senhor não venha para os nossos dias, mas os nossos ossos verão, né? José estava no Egito, e José falou, quando for sair daqui, não deixa meus ossos aqui não, leva junto para a terra prometida. Que fé. Pô, mas o povo de Israel passou 420 anos subjugado pelo povo egípcio, e lembraram de José, e levaram os ossos dele embora. Ele falou o quê? Meus ossos verão. E viu, saíram de lá. A contínua oração, ela é como se fosse uma blindagem que o cristão tem através do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque quando você está orando, você está gastando o seu tempo, digamos assim, para que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais comunhão você tiver com o Espírito Santo, mais próximo dele você vai estar. Mais próximo dele está, você está protegido por ele. Você está protegido pelo Senhor. Quanto mais você ora, mais você vai criar intimidade com o Senhor. Lembra quando lá ele fala assim, e naquele dia, eu vou falar assim, muitos profetizaram em meu nome, muitos falaram milagre, e curou isso, aquilo, eu falo assim, não vos conheço. Nunca te conheci, aparta-se de mim. Por que não se fez conhecido? Porque não ora, irmãos. Não é só porque não tem uma vida, uma conduta de cristão real, é porque também não ora. Se você não ora, você não cria intimidade. Como que eu crio intimidade com o André? Porque nós trabalhamos junto. Então eu começo a saber os gostos dele. Eu sei que ele chega de manhã, ele já vai ligar a maquininha de café. Eu sei que ele vai lá, pega um pãozinho, passa manteiga, pega uma mortadela, põe no pão e vai comer, depois a gente começa a trabalhar. Como que eu estou aprendendo isso sobre o André? Porque eu estou tendo comunhão com o André. Como que nós vamos ter comunhão com o Espírito Santo se a gente ora pouco? A palavra não fala que o Espírito anela pelo tempo que nós temos junto. E aí tanto que o Espírito combate com a carne combate com o Espírito, e a gente fica no meio dessa guerra. A ilustração é fantástica, você tem os seus dois leões, a carne e o Espírito. Qual você está alimentando mais? No final do dia, um vai estar mais forte. Só que, irmãos, o trabalhar dos nossos dias, as preocupações dos nossos dias, no trabalho, filho na escola, marido na escola, esposa no trabalho, ou marido no trabalho, perdão, esposa em casa ou esposa no trabalho, a vida, os problemas, isso, aquilo, e mais aquilo que eu não falei, que eu não lembro o que é, mas mais aquilo, está roubando o seu tempo de você ter comunhão com o Espírito Santo. Aí você vai saber por que você ora pouco. Na sua prioridade, ou melhor, na nossa prioridade, você acorda de manhã, e muitos de nós não temos a prioridade de agradecer a Deus pela noite. A obrigatoriedade é levantar, escovar os dentes no banheiro, fazer sua asepsia, tomar seu café e vazar. Já estou atrasado para o trabalho. Rala, é chefe brigando, é cliente enchendo as paçocas, é isso, aquilo, aquilo outro. 5 horas da tarde, esgotadaça, não adianta falar que não, eu sei que é verdade. Vai chegar em casa, a dona de casa vai fazer o quê? Janta, e o marido vai pro sofá. Irmão, vai lá dar uma ajuda, não custa, irmão. Sabe, vai lá, nem fica ali, lava um prato, fica conversando, troca uma ideia, isso anima pra caramba. Sabe, se pode, faz isso. Mas vai lá, faz a janta. Mais cansaço. Depois janta, toma banho. Vai dormir. Porque já não dá mais tempo de mais nada. Cansado. Vai deitar na cama e vai fazer o quê? Isso é na segunda. Na terça, a rotina mudou, irmãos? A quarta rotina mudou? Na quinta? Na sexta? Não mudou. Aonde foi a priorizada a oração? Não vou falar nem da leitura da palavra. Estamos falando só da oração.
Aonde você priorizou o seu contato com o seu Salvador? Aonde teve a conversa? Lembra lá no Éden? Lembra? O que acontecia? Na tardezinha, o Senhor vinha e fazia o quê? O que o Senhor ia fazer? Não ia bater um papo com Adão e Eva? Não ia conversar? E aí, Adão, como é que foi teu dia hoje? Eva, tá tudo bem? Adão te tratou bem? Ajudou a lavar a louça? Não, Adão, tem que ajudar a lavar a louça. Né? O que era isso, irmãos? Comunhão do Senhor com o homem. O pecado veio e quebrou essa comunhão. Mas Cristo veio e nos deu acesso através da oração. Porque oramos pouco. Porque temos 1001 desculpas para uma coisa que não vai ser poupada no dia do juízo. Como que a gente vai orar, irmãos? Porque a nossa oração vai nos ajudar a crescer a nossa fé. Eu imagino aqui Pedro preso, 16 guardas no total ali cuidando dele, deixando ele preso, quem sabe 4, né? 2 de cada lado e ainda um na frente, outro atrás ali de Pedro, as grades fechadas, o pátio fechado, as portas trancadas, tudo trancado. Vou tirar o sobrenatural de Deus agora e vou entrar lá na frente. Tudo se abre. Ele vai e bate na porta de entrada do pátio, onde estava reunido na casa. A menina vai e ouve a voz de Pedro de tão feliz. Ela volta sem abrir a porta, porque reconheceu a voz de Pedro. Eu imagino, quando Pedro entra, a euforia daqueles irmãos. Como? Tinha 16 guardas, tinha algemas, eu estava preso. Como? Assim, ó. Saí. A oração pode reverter até o coração do propósito de Deus. Irmãos, olha Nínive. Deus chega para Jonas e fala, vai lá pregar, Jonas. Jonas, vou para junto. Vou enganar a Deus, vou pro outro lado. Aí os irmãos sabem da história. Sabem de toda a história. Jogaram ele no mar, veio um enorme peixe, pegou ele, vomitou ele lá na praia, ele pregando para Nínive, do rei a todos naquela cidade se arrependeram, oraram e o Senhor reverteu aquela situação. Através da oração, através do arrependimento. No meio da nossa oração vai gerar fruto de arrependimento. Frutos verdadeiros de arrependimento. Irmãos, quanto mais nós estivermos orando, maior vai ser a comunhão com o Senhor. Mais difícil fica você de cair nas ciladas do inimigo. Ou seja, mais difícil de você pecar contra o Senhor. Por isso que a oração é tão determinante na vida do cristão. Nós temos que parar de imaginar as coisas e termos a certeza de que Jesus é a pessoa mais importante. Esquece, não é a Adriana, não é a Júlia, não é o Gabriel. Jesus é a pessoa mais importante. E eu preciso estar em comunhão com esse Jesus o tempo todo. E os irmãos têm que priorizar Jesus na vida de vocês também. Imagina que vocês têm uma pessoa que vocês gostam de conversar. Jesus tinha que ser essa pessoa. E nós devemos estar conversando com ele através da oração. É na oração que a gente pode se abrir e falar o que muitas das vezes a gente não pode falar para a esposa, ou para o esposo, ou para um filho, ou para uma filha. Sabe, vai lá, tranca no seu quarto, fecha, o Senhor que te vê em secreto vai ouvir a tua oração. Muitas das vezes a gente está orando e não está recebendo porque a gente está orando de forma errada. A gente quer orar para receber uma bênção, mas a gente não quer guardar o mandamento. Que nem a gente aprendeu no estudo. A gente quer orar, quer receber a bênção, mas quer orar de qualquer jeito. A oração é tão importante, irmãos. A oração é tão importante, que simplesmente do homem deixar a esposa magoada, não adianta ele orar porque a sua oração nem nisso vai ser atendida. Não vai ser ouvida. Olha só como é precioso a oração. Por que continuamos orando tão pouco?
Se fosse falar assim, todos oraram todos os dias às 10 da manhã e às 21 horas, todos, não deixou de orar nenhum dia, eu acho que alguém furou. Eu furei. Vocês veem como a gente não prioriza a nossa oração? E aí ele continua. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Irmãos, ele estava acorrentado a dois soldados. Sabe o que significa isso? Se a pessoa se mexe, acorda o outro. Se a pessoa se mexe para cá, acorda lá. Se ele mexe o pé para cá, vai acordar o cara. Se mexer o outro, vai acordar o outro. Se na cama a gente já acorda a esposa sem querer quando se mexe, imagina quando está acorrentado a uma outra pessoa. Olha a situação de Pedro. E agora entra o sobrenatural de Deus. Intervindo pela oração contínua da igreja. Se nós levantarmos uma oração contínua na igreja, eu creio que o objetivo da nossa oração é alcançado. E olha o que ele fala aqui. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E aí, irmãos? Como é que sai uma algema assim da mão de um camarada? Não é? Caiu. Será que acordou os guardas? Não parece que acordou os guardas. Mas olha que interessante. E sobreveio e resplandeceu uma luz na prisão. Resplandeceu uma luz. Irmãos, eu sou chato que eu não consigo dormir nem com o abajur ligado. Nem com a luz do corredor ligada. Tem que estar tudo no breu. E veio uma luz que resplandeceu o ambiente. Tirou as ataduras de Pedro, tirou as correntes. E diz: cinge-te e ata as tuas sandálias. Deu tempo dele colocar a capa e o chinelo, a sandália, que eles colocavam uma sandália naquela época. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Põe a capa sobre as costas, né? E vem embora. E não acordou ninguém. Não fez vestígio de nada. Como a oração da igreja entra no reino dos céus. Como que o Senhor não vai ouvir a oração nossa individual? Imagina no coletivo. Imagina no coletivo, irmãos. E ele continua, e saindo seguia, e não sabia que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Olha o estado que ele estava acreditando que ele estava numa visão, e era real. E ele era real. E quando passaram a primeira, não é fácil, irmãos, desatou as correntes, agora ele passa pela primeira guarda, como se não bastasse, ele ainda vai passar por uma segunda guarda. Olha bem, e quando passaram a primeira e segunda guardas, irmãos, eu não creio que esses soldados estavam dormindo. Os irmãos já viram a punição, ou já estudaram sobre a punição do guarda romano, quando ele dormia na vigília? Já viram? Não? É mais ou menos... Hã? Eu imagino que o castigo era grande. Não tinha castigo, o castigo era praticamente a morte. Só que ele fazia como? Ele pegava os soldados do batalhão e espancavam esse soldado até a morte. Tenta entender isso. O Tom está de guarda e a igreja é o meu batalhão. Os irmãos aqui é meu batalhão. Romano. O Tom dormiu. Foi pego. E aí o que acontece com o Tom? Vocês dão cabo do cara. Por quê? Porque se ele não consegue ficar acordado, amanhã o inimigo vem e mata todo mundo. Então ele não merece ter respeito por vocês. Irmãos,
2 guardas acorrentados, cai corrente e os camaradas não acordam. Passa pela primeira guarda e passa pela segunda guarda. Porque no transcorrer do texto dá nitidamente essa impressão que ninguém viu absolutamente nada. Como? Poder da oração. E ele continua. Chegaram à porta de ferro. E aí, irmãos? Será que essa porta de ferro é igual à porta do meu carro? Porque tem porta que você abre e faz... A minha não faz barulho. A minha é silenciosa. Eu imagino uma porta dessa, que devia ser uma porta de fechamento de cidade. Não é uma porta da Tucson que deve pesar uns 5 quilos. Não. Eu acho que era aquelas portas de aço e o negócio era para mim. Acho que ali precisaria de uns 2, 3 camaradas para abrir aquelas portas. Quando a gente vê em filme, pode reparar isso. Embora filme seja muita coisa de anedota, né? Mas você olha e você fala, a porta da cidade não é algo simples. Imagina, fecha a cidade e é para o inimigo não entrar. Então não pode ser uma porta leve. E olha que ele fala aqui, ó. A qual se lhes abriu por si mesma. A porta abriu sozinha. A porta abriu sozinha. Podia ter ido um anjo abrir? Aí ia estar falando o quê? Que o anjo foi lá e abriu a porta. A palavra seria bem clara nisso. Mas aqui, irmãos, até estado físico da matéria, no meu entendimento, obedece aquilo que o Senhor manda. O Senhor falou para Moisés o quê? Vai lá, Moisés, abre esse mar vermelho aí, estende seu cajado, mar, ó. Ele falou, ó, abre a porta foi e abriu. E imagina que nem a primeira e nem a segunda guarda viram Pedro andando. Irmãos, andando, ele não saiu correndo, ele saiu andando. Apressado, mas saiu andando. Olha o poder da oração. Podia chover, podia trovoar, podia estar acontecendo tudo, ia acontecer dessa mesma forma. Porque isso estava na determinação da oração da igreja. E Deus atendeu a oração da igreja. Percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E o que será que o povo judeu esperava de Pedro? Ou que Herodes fizesse com Pedro? Ó, matasse ele. Lembra no começo do texto? Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou Tiago. Está lá, o irmão de João. Então esperavam que Herodes fizessem a mesma coisa com Pedro. Mas olha a diferença, aqui a igreja estava intercedendo por Pedro. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eles estavam reunidos e oravam. Isso que chama atenção, irmãos. Nas nossas reuniões precisa ter oração. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rose saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, de alegria, não abriu a porta, mas correu para dentro e anunciou Pedro estava à porta. Tadinha. Em vez dela abrir a porta e falar, entra Pedrão, entra. Não, ela foi correr, ela falou, irmãos, ó, o Pedro está batendo na porta. E olha só que interessante. E disseram, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Talvez eu tinha pensado assim, ó, mataram ele, né? É o anjo dele. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Não é por menos, né, irmãos? Não é por menos. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Eu não sei se eu ia conseguir ficar quieto, porque para ver algo sobrenatural desse daí, eu imagino um dia que Deus levantar alguém aqui na igreja com poder de cura e poder orar e o Senhor restabelecer uma visão, restabelecer o corpo de uma pessoa, né, da doença, tudo.
Eu sou o que menos vou falar baixo naquele dia, porque não vai dar para conter uma alegria tão grande dessa. Vocês veem a resposta da oração se concretizando em instantes. Deus assim aprova. E o Senhor já fez com que a oração daquela igreja que estava reunida orando fosse atendida. Quantos esperariam por isso? Diz. Quantos esperariam que o Senhor milagrosamente quebraria, soltaria as cadeias, passariam por guardas, por 2 guardas, abriria uma porta e ninguém indagaria nada? A oração. E saindo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando os Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Então, não pensa que saiu barato para os guardas. Nós não vimos e fica como está. Não, mandou aplicar justiça nos guardas. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E aí eu peguei aqui, irmãos, alguns versículos, alguns textos de pessoas que nas Escrituras foram pessoas de oração. De oração. Eu não vou falar de todos para não ficar tomando muito tempo dos irmãos, mas olha só. O poder da oração. Mulheres de oração. Mulheres de oração. As mulheres, se quiserem, estudem a vida dessas mulheres. Primeira, Raquel. Raquel era a segunda esposa de Jacó. Lembra porque ela orava? Porque ela não podia ter filho. Aí Deus se compadece dela e dá José e Benjamim para ela. Ela morre, acaba morrendo depois. Mas elas oraram e o Senhor atendeu as orações dela. Não foi na mesma hora. Levou-se tempo, mas o Senhor ouviu a oração delas. Débora, se vocês quiserem ler, está em Juízes 4 e 5. Débora foi uma juíza de Israel. Então, logo depois que Moisés morreu, Josué morreu, entraram-se os juízes para julgar o povo de Israel. Porque, na verdade, não era para ter rei, era para se levantar juízes. Porque o rei seria Deus, no seu próprio tabernáculo, na sua própria casa, no templo. E aí o povo de Israel foi, foi atacado, e aí nesse ataque, eles perderam muitos soldados, morreu muita gente. E aí chegou um tempo que o Senhor levantou uma pessoa através de Débora, que era para ir lá de volta e combater com esse rei, e aniquilar o rei. Então Débora foi e conversou com os líderes das tribos, e um deles em questão só falou que ia se Débora fosse junto. Então ela ainda fala assim, olha, a grosso modo, na história você vai ficar conhecido como a mulher que liderou o povo de Israel. E ela acabou sendo líder nessa situação e acabou liderando o povo de Israel. Também ela era uma profetisa e era uma mulher de oração. Outra pessoa, Ana, mãe de Samuel, em 1 Samuel 1:27. E aí vocês lembram bem da história, que tinha Penina, não é isso? Que sempre ficava cutucando Ana porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Aí Ana vai para a tenda do tabernáculo e chora. Aí o profeta passa, não vou lembrar o nome do outro profeta agora, e que ele era do tabernáculo. Aí ele fala para ela se ela estava bêbada. Ela fala assim, não, estou orando, estou pedindo para que o Senhor atenda a minha oração, o desejo da minha alma, E aí ele fala, então seja feito conforme a sua oração. Aí ela engravida de Samuel, e depois ela volta e entrega Samuel para o templo. Então Ana está em 1 Samuel 1, se os irmãos quiserem ler. Uma outra mulher de oração e de atitude foi Rainha Esther. Aí vocês podem ler o livro todo de Esther, mas em Esther 4:16 tem uma parte mais específica que fala da oração, e fala de que ela pegou todas as suas servas, porque ela já era rainha, e colocou todo mundo de jejum, e fala para Mardoqueu, faz a mesma coisa com o povo, e eu vou entrar no rei, e se tiver que ser morta, eu vou ser, ou ele vai atender o meu pedido. Então a oração de Esther, para que o Senhor comovesse o coração do rei, e aí na hora a gente sabe todo o desfecho da história como é que foi, E por último, mas não menos importante, Maria, mãe de Jesus.
E se alguém tem dúvida que Maria era mãe de Jesus, era de oração, está em Atos 1,14, que lá fala de Maria com as outras mulheres se reunindo e orando. Tá? Para os homens, eu separei Abraão, Isaac, Moisés, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, Elias, Abacuque, Daniel. Daniel cita que ele orava 3 vezes por dia, irmãos. Tá? 3 vezes por dia Daniel orava. Tinha as horas certas lá, vai lá dar uma lidinha que os irmãos vão ver a hora que Daniel orava. Tá? Não estou falando que a gente tem que seguir a hora de Daniel, mas a gente precisa orar, tá bom? Mostrando que era um homem de oração. E o que aconteceu com Daniel? Um outro homem de oração, Paulo, escreveu praticamente 70% do Novo Testamento. É importante os irmãos verem. E o mais importante de todos, o exemplo de Jesus. Jesus estava em constante oração com o Pai. Em constante oração com o Pai. Então que a gente possa pegar esses exemplos, irmãos, de homens e de mulheres que tiveram a sua vida de oração e que a gente traga isso para a nossa vida. Não tem como agradar a Deus se nós não tivermos uma vida de oração. A própria palavra fala, orai de vez em quando. Não, orai sem cessar. Então não é para parar de orar, irmãos. É a forma que nós temos de nos comunicarmos com o nosso Senhor. Amém? E fica esse texto hoje aí para os irmãos pensando o quanto é importante a oração na vida do cristão.